Fala, meu povo maravilhoso do Salto Alto Podcast. Hoje esse programa tá cheio de arte. Essa mulher, eu queria ler para vocês, mas o currículo dela é muito vasto, eu vou deixar ela mesma se apresentar. Mas assim, bem-vinda, Gabriela Gasparini. Seja muito bem-vinda no nosso podcast. Eu estava ansiosa para ouvir a sua história. Eu tentei falar o sobrenome dela, do marido, eu não consegui. Gabriela Bornstein, meu sobrenome de casada. É, exatamente. Bem-vinda, meu amor. Obrigada. E a primeira pergunta eu quero ela tem 27 anos de América. Como você veio parar nos Estados Unidos? Você teve esse sonho americano? Eu queria muito, não necessariamente América, eu queria morar fora desde os 16 anos. E aí eu lembro que eu fui na Fundação Fulbright ver como é que era para fazer intercâmbio, tudo. Mas eu não tive uma iniciativa, assim, entendeu? Ficou só o desejo. Só o desejo, ficou no papel. E aí, quando eu tinha 25, uma amiga minha me falou, poxa, eu tô indo para Nova York. E eu falei, pô, tô bobeando, né? Porque ela já se adiantou e eu só fazendo plano na minha cabeça. E aí eu vim com ela, mas antes de eu vim com meus pais. E aí eu peguei vários telefones de várias pessoas, consegui, já tinha... Já vim toda esquematizada, vim com visto de estudante, fui fazer English as a Second Language no Hunter College, então eu tinha o visto de 6 meses de estudante e eu já tinha terminado a faculdade de design e na minha época muita gente vinha para Nova York para fazer assim na SVA, na School of Visual Arts, um curso, um mestrado, alguma coisa do tipo. E eu achei, bom, vai ser uma coisa legal para minha carreira se eu fizer. É como uma pós? Bom, se você passasse para o mestrado e pudesse pagar o mestrado e voltasse para o Brasil com essa carta na manga, ia ser muito legal. Era o meu plano. Mas aí eu dei de cara com a realidade, que era caríssimo, que eu não ia conseguir fazer isso. E aí, mas só uns cursos de extensão talvez já fossem... ok, né? Foi o que eu imaginei. Mas aí, no percurso, eu comecei a mostrar meu portfólio e aí começou a rolar trabalho. E como freelancer, e aí eu fui ficando e fui vendo que, né... que a América estava na sua alma, né? Que você aqui, né? Eu não teria como financiar minha vida independente financeiramente no Brasil, no Rio de Janeiro. Eu morava com meus pais, né? Que lugar do Rio? Morava na Barra da Tijuca, fazia faculdade na faculdade da cidade, terminei a faculdade da cidade, aí trabalhava, fiz um monte de coisa legal no Brasil, fiz a embalagem da Bumbum, de biquínis. Fiz um monte de coisa legal, fazia uns trabalhos bem bacanas. E depois eu fui assistente do Pojucan, que é uma pessoa que fazia muita coisa para Globo. E... enfim, eu achava que eu poderia... Então, você já viveu essa experiência no Brasil, assim, de bons contatos, um meio bacana? E aí você vem para cá, é meio um downgrade, né? Você vem para cá, você não está na posição que você estava lá. Acaba que você faz uns trabalhos bem piores, né? Você começa a ser assistente de... A gente chama isso de luto migratório aqui que a gente passa, né? De deixar suas coisas um pouco para trás ou guardar na gaveta. Exatamente. E você se depara com isso, né? Que a realidade é que, por mais que você fale a língua, você não domina o idioma, né? Você não é tão valorizado no mercado de trabalho, mas você ganha mais. E tem possibilidades. Você consegue, né, financiar a tua vida. Sim. Então, eu morava sozinha, pagava minha comida, pagava meu aluguel, pagava, né? Sozinha não, sempre tive roommates, sempre tive vários, era uma rotatividade assim, de roommates que eu tinha. Que era toda uma experiência que você não tem muito no Brasil, né? Até os roommates devem ser de lugares diferentes, culturas diferentes. Tive várias... na verdade, assim, tive vários brasileiros. Tive uma japonesa, que foi super legal. O namorado dela era americano, foi bem bacana. Mas, na realidade, tive muito mais brasileiros como roommate. E essa sua veia artística, como que você se descobriu essa mulher que tem essa veia, a arte na veia, no sangue?
Quando você se deu conta disso? Desde criança. A minha mãe, ela era fashion designer, né? Então, ela era estilista e o meu pai administrava a empresa deles. Eles tinham uma loja super badalada nos anos 70 e 80 que no legal. Brasil. Era Movie Fashion. Movie Fashion. E eles... Já era profecia, tava tudo em inglês já. E eles... Porque nos anos 80 abriu o mercado, 70, né? Abriu o mercado para importação e exportação no Brasil. E eles tiveram uma importadora, eles adoravam viajar, viajavam muito para a Europa, para Nova York, e amavam Nova York, e aí compravam coisas, né? E traziam para vender, etc. E eles tinham essa loja que era muito legal. Então, desde pequena, eu era modelinho deles, na sessão fotográfica. Você é linda, menina. Ai, obrigada. Menina linda. Eu e meu irmão, a gente era modelinho deles. E aí, minha mãe abriu a Mini Movie para criança. E prosperou muito. Era muito bacana mesmo. Era realmente o mundo da moda, anos 70, anos 80, moda carioca, total. Eu vivi isso. E fazia os meus desenhos que eu fazia, minha mãe botava na estampa de camiseta. Então, assim, eu sempre crescia... no meio da arte, né? Te levou de uma forma natural. Que foi muito estimulado isso para mim, né? Mas, quando eu fui fazer faculdade, eu achei que ia ser um pouco difícil, assim, sobreviver da arte. Então, eu resolvi fazer alguma coisa que fosse alinhado com a arte, mas que eu pudesse vender o meu produto mais facilmente, né? Então, o design gráfico... Na verdade, quando eu nem sabia direito o que era design gráfico, né? Eu me formei... Eu entrei para a faculdade em 1990. Em 92, surgiu o computador no Brasil. Para gráfico, né? Então, a gente cortava papel, letra 7... fotografia, as coisas eram muito mais assim ligadas com a arte realmente, né? Hoje em dia quem a escolhe... tecnologia, infelizmente, eu felizmente não sei. Pro bom e pro mal, né? Hoje em dia o perfil de quem faz design gráfico não é necessariamente uma pessoa que gosta de arte, muitas vezes é uma pessoa que gosta de computador, que mexe bem no computador, porque tem que ter todos esses skills, né? Porque se você não tem... Nossa, é muito rápido que mudam os programas, né? Então, para você ver, quando eu... em 92, eu estava no meio da faculdade, né? Então, ou aprende ou sai desse meio. Sim. Eu fui aprender e eu tinha um PC... Não era Macintosh que eu tinha, né? Nossa, era aqueles grandões, né? Era grandão. O programa que eu aprendi era CorelDRAW, PageMaker, Photoshop ainda. Depois, né? PageMaker nem existe mais, né? Eu nunca nem ouvi falar. Aí virou Quark Express, agora é InDesign. Então, é um pouco cansativo o fato de o tempo inteiro você ter que estar aprendendo um programa novo e se reciclando e estando up to date com a tecnologia, né? Isso é muito forte para todo... Eu acho que para todas as áreas, assim, a fotografia também, né? Para todas as áreas das artes e que a tecnologia está muito infiltrada já, né? Sim. Fica inserida, isso. Então, você tem que correr atrás. Quando foi aqui que você, nos Estados Unidos, aqui na América, qual foi seu maior desafio para viver como artista? Eu acho que... Propagar a sua arte, porque eu conheci, eu tive o privilégio, quando ela me mandou o seu Insta, eu vi que eu estava no consulado e tinha uma arte sua, que eu fiz foto lá em frente, eu achei linda, eu falei, gente, que coisa linda, é uma coisa meio de Índia. De onde vem essa sua inspiração? Na realidade, eu vim para cá como designer gráfica e diretora de arte, e aí quando eu fiquei grávida da minha filha em 2000... Bom, eu vim para cá em 98, eu engravidei em 2007, né? Tive ela em 2008. Quando eu estava grávida, me deu assim, um instinto querer fazer mais arte, assim. Então, eu pintei meu corpo inteiro, fui na casa de uma amiga em Long Island, que eu morava no Brooklyn, né? E ela tinha um jardim grande, comprei uma tela... Pintei meu corpo todo e rolei na tela, deitei na tela e criei esse primeiro trabalho chamado Body Stamp. Body Stamp.
E foi a primeira vez que me deu assim uma epifania, né? Quero fazer uma coisa. E durante minha gravidez também comecei a desenhar as pessoas no metrô. Mas eu fazia isso, mas nem tinha muito... Mas as pessoas no metrô, assim, as que estavam lá trabalhando ou cantando, ou pessoas aleatórias? Pessoas aleatórias. Toda vez que eu entrava no metrô, eu abria um caderninho e começava a desenhar. E na época, 2008, né, as pessoas não usavam tanto celular. Então, acabava que você encarava a pessoa, né? Que era esse o objetivo. O objetivo era conectar com as pessoas... estranhos no metrô. Estranhos no metrô. Mas você não tinha problema com isso, não? Você pedia permissão para... Não pedia nada. Chegava, sentava ali. Às vezes, a pessoa estava lendo um livro, não reparava. Às vezes, a pessoa estava dormindo, não reparava. As pessoas, às vezes, reparavam. Às vezes, a pessoa sorria, pedia para ver, pedia para... levar. Normalmente, eu não deixava levar, porque eu queria ter o material, que eu não sabia ainda o que eu queria fazer com aquilo, mas... né, eu sempre... tive a facilidade de pegar as feições da pessoa, né? Eu desenhava e ficava sempre um pouco parecida com a pessoa. A pessoa conseguia se identificar ali naquele retrato. E aí postava assim no Facebook, né? Tipo, eu fiz esse portrait hoje. As pessoas, eu adorei. Eu meio que, bom, não sei o que eu vou fazer com isso. E durante isso, né? Estava grávida, tive minha filha. E meu marido é médico, trabalhando muito, né? Ainda no começo da carreira. É americano? Não, ele é de Israel, de Tel Aviv. A gente se conheceu em Nova York. Na realidade, assim, no primeiro ano que eu cheguei, a gente se conheceu, mas ficou aquele namoro internacional, assim, né? Israel e você aqui? Ele em Israel e eu aqui. E a gente se via quando ele tinha férias da faculdade. Ele vinha para cá ou você ia para lá? Eu ia para lá, ele vinha para cá. A gente viajava nos Estados Unidos, Europa, Ásia, viajamos o mundo. Nova Zelândia, Austrália, Espanha. Enfim, fizemos várias viagens. Mas era um namoro assim, leve, sem compromisso. Sem cobrança, sem possessão. Cada um faz o que quer e vamos ver o que acontece no futuro. Era mas basicamente isso. Vamos ver. Porque também, né, eu não queria me prender a ninguém e eu achava que a gente nunca tinha nem morado no mesmo país. Como é que você vai, né? Você vivia o momento, né? Vivendo o momento, exatamente. Claro que não era a situação ideal. Imagina, eu imigrante, chegando aqui, queria namorar um americano, mas... Sim. Toda pessoa que aparecia, eu achava que ele é melhor. Isso. Eu gosto mais dele. Eu acho que agora vai. É esse. Aí não é esse. Não, pois é. E eu acho assim, né? E eu tive várias amigas depois que viveram isso, né? Esse namoro, assim, a long distance. E eu sempre falei, gente, deixa ser uma coisa leve. Não fica nessa loucura de ficar mandando mensagem o tempo inteiro, querendo falar o tempo inteiro. Não, deixa. Quanto mais que tiver que ser seu, volta, né? Exatamente. O que for para rolar, curte quando tá junto, quando não tá, tchau. Diz que o segredo está em deixar ir, né? Em deixar ser livre. Exatamente. Porque as coisas, né, mudam, você muda, a pessoa muda, ou então, de repente, ninguém tem o poder do controle de controlar nada, exatamente, né? Nada. Exatamente. Né? A vida acontece no meio, né? Não acontece quando eu vou me casar, quando eu vou... Né? Quando você for, você viveu tudo antes. E aí, voltando lá, que a gente estava falando de viver como artista aqui na América. Aí você falou que veio sua filha. Aí veio minha filha, e aí então eu fazia mais freelancer, porque eu estava antes trabalhando em agência de publicidade e tal, então... E o meu marido trabalhando muito, então eu fiquei mais assim do lar, né? Sim. Cuidando da filha, cuidando das coisas, e aí depois escola, mas sempre trabalhando de freelancer e a minha arte levando dessa forma, assim, também, leve, né? Sim. E aí eu resolvi meio que criar um projeto que foi o New York City Underground Portrait Series, que foi... Foi esse que foi premiado? Foi premiada, não foi? Esse projeto, na verdade, ele me levou a lugares, né? Recentemente, ano passado, recebi pela New York Foundation for the Arts, que é uma fundação
de prestígio aqui em Nova York. Eu fui escolhida, eu e mais 19 imigrantes, né? É o Immigrant Mentorship Program. Eu fui selecionada para esse programa, que foi muito legal para mim. É o reconhecimento. É o reconhecimento. Eu tive uma mentora. Parabéns. Que ela me ajudou no processo, assim, né? Quer dizer, você quer... Porque eu estava fazendo a minha arte só fazendo, eu não estava muito planejando, entendeu? E aí a minha mentora falou, olha, você tem que... Né, o básico, aquela coisa, né? Tem que ter um website, você tem que escrever sua bio, você tem que escrever seu resumê. Vamos organizar as coisas. Exatamente, organizar... Porque senão você não consegue, né? Qualquer coisa que você vai mandar para aplicar, vamos supor, para um open call, né? Que é uma coisa que todo artista deveria fazer, né? Porque tem várias exposições que são assim, que são eles selecionam o seu trabalho. Até aqui recentemente no Arts Westchester eu passei, que é uma instituição bem legal aqui, uma fundação bem legal aqui de Westchester, fez um open call e o meu trabalho foi selecionado ano passado e esse ano. 3 trabalhos foram selecionados e tiveram lá nessa exposição que foi muito bacana. Que legal. Eu quero ir na próxima. Eu vou te convidar. Por favor. E me fala, seus filhos têm essa veia artística também, né? A filha é escritora. Pois é, tem essa veia artística desde muito pequenininhos. Eu faço muita arte com eles. E eles desenham super bem. Foi uma coisa intencional que você fez ou não? Era o que eu sabia, era o que eu tinha para dar, né? Era o que eu sabia fazer com eles, né? Porque aqui também os invernos são longos, né? Então você fica em casa, ociosos. Vai fazer o quê? Aí eu fazia, vamos pintar, vamos desenhar, vamos fazer filme, vamos criar. E aí a minha filha, ela sempre gostou muito de escrever. E, recentemente, ela até ganhou os Scholastic Awards. Foi selecionada para o American Voices, que é super legal, que significa que ela tem 5 crianças, teenagers, né, que são nominados. E um é escolhido por região. E ela foi a vencedora dessa região. Que orgulho, né, mãe? Super orgulhosa. Super orgulhosa. Vai ter uma cerimônia no Carnegie Hall, que ela vai receber a premiação e tal. Que linda. Muito bacana. E ela quer fazer filmmaking, né? Então, a gente está no processo de olhar colleges. É totalmente diferente aqui, né? Você tem que fazer o tour nos colleges. É todo um mundo novo. Você conhece a Full Sail, uma faculdade em Orlando que é só para essa parte criativa, músico, atores, grandes atores saíram de lá? Não conheço porque ela quer fazer também aqui no East Coast, ela não quer ficar muito longe de casa, entendi. Né? Porque filmmaking, em geral, né, em LA, né, em Los Angeles, tem muitas faculdades boas. 6 horas daqui. Pois é, mas ela não quer. Ela não quer, ela quer ficar por aqui. Então, perto da mãe? Ela tá com quantos anos? 16. Uau! E seu filho vai fazer 17 em junho, aliás. E seu filho, ela é de câncer, né? É todo amor, né? O câncer é todo... E seu filho tem 14? Meu filho tem 14 e também é totalmente das artes. Ele... Desde pequenininho eu botei os 2 no teatro, né? Que eu acho super bom, assim, para public speaking, para tudo, né? Para desenvolver também. Às vezes a gente é tímido, às vezes fica introspectivo. Eu acho que o teatro ele te abre muito como pessoa, né? Mas ela não gostou muito, ela não quis, mas ele quis. E ele faz musical theater desde 6 aninhos. E ele é incrível, realmente, assim, um talento. E ele até foi selecionado e esteve numa produção off-Broadway. Uau, gente, foi muito orgulho, legal, não é? Eu falo porque uma brasileira tá aqui ganhando seu espaço, porque não é fácil. E os filhos, e um filho com 14 anos, já nessa posição... Você não sabe o que eles vão fazer depois, né? Mas já está muito bom. A gente se sente orgulhosa de estar podendo encaminhar, né? É quase que assim, poxa, todos esses anos que eu fiquei com eles, que a mãe sabe, né? Não é fácil. Quando você trabalha, é quase que umas férias, né? Eu vou pro trabalho, que ótimo. Entendeu?
Então, é muita dedicação, assim, né? Que muitas vezes não é valorizado, infelizmente, o nosso trabalho como criadora, né? Como mãe, né? O trabalho mãe mesmo não é tão valorizado. Mas eu acho que deveria ser, né? Então, a gente se sente gratificada quando a gente vê que nossos filhos estão encaminhados, apesar de que 14, 16 ainda são muito pequenos. Mas você só não de sabe ouvir, eu tenho orgulho deles. Né? Eu sei o quanto é difícil. E eu percebo também, Gabriela, que você traz muito essa miscigenação brasileira nas suas artes. Como que o público americano recebe essa sua forma? Bom, quando eu mudei, eu fazia essa arte, né, no New York City Underground, tentando, né, manter aqui uma linha do tempo. Sim. Eu fazia o New York City Underground quando eu morava no Brooklyn, né? Eu morei maior parte desses anos todos que eu estou aqui no Brooklyn. E durante a pandemia eu me mudei para Westchester, para uma casa em Mamaroneck. E aí eu estava muito perto da natureza, não fazia mais esse trabalho do New York City Underground, que eu tinha expandido, né? Eu fazia o New York City Underground imprimindo em silkscreen, em papel, em roupa, fazia mercadinho no Brooklyn, eu vendia as roupas e os posters, né, em silkscreen. E aí, de repente, me mudei, não estava mais fazendo isso, vou fazer o quê? Então, eu, em vez de olhar para fora, eu comecei a olhar para dentro, né? E aí, com o meu olhar interno, veio o olhar da minha mãe, né? Da mãe da minha mãe, da mãe da mãe da minha mãe. E eu sempre adorei essa exploração da árvore genealógica, né? Fotos de família, sempre fui muito ligada em fotos de família. Até fiz uma página do Facebook chamada Histórias da Família Gasparini, que é da família da minha mãe, e pedi para vários membros da família que são distantes colocarem fotos, contarem histórias. Então, isso já estava muito internalizado. Eu já queria muito contar essa história, né? E fiz o meu exame de DNA, meu teste de DNA. E nesse teste mostrou o que muitos de nós brasileiros somos, né? Que é a mistura das raças. Do negro e indígena, né? Hoje em dia a gente não pode nem falar. A gente não fala indígena e branco, né? Então eu tenho Nossa, que interessante. Quero fazer. Você parece que você também eu estou bem indígena. Tenho. Você também tem muito. Pois é. Então, quanto mais a gente vai estudando a nossa árvore genealógica, a gente também vai percebendo assim, bom, aí eu comecei a ver, da onde que a minha bisavó é? Porque, vendo a foto dela, ela parece bem misturada mesmo, né? E a minha mãe, ela como ela trabalhava com fashion, ela era, assim, bem exuberante. Ela tinha esse cabelão, só que maior ainda. E ela, nos anos 70, 80, ela já usava esse cabelão armado, essa coisa afro, né? Sim. Que não era muito normal usar no Brasil. Mas bem autêntico, não é? Né? Povo, Aqui já estava com, tipo, Diana Ross, já usava aquele cabelão. Mas no Brasil, as pessoas ainda, até hoje, né? Alisam bastante o cabelo. Alisam bastante, bem o que eu diga. E aí, o seu O meu cabelo, ele é bem cacheado. Ah, é? Nossa, mas tá bonito. Assim. Mas ele é. Depois eu te mostro uma foto. Fica bem dos dois. Não, eu não fico bem de cabelo liso. Não, eu acho que combina com você. Adorei seu cabelo, seus olhos, tudo obrigada. Combina. A harmonização natural. Bom, e aí eu fiz o meu teste de DNA e eu, na minha arte, eu comecei a fazer uma coisa assim bem brasileira, bem indígena, que na verdade veio de um encontro também com uma artista brasileira. O nome dela é Cristina Canepa, e ela estava fazendo um projeto chamado Manto Vital, em que ela convidava outros artistas, ou não necessariamente artistas, para pintar, fazer a pintura de um manto. Cada um tinha o seu próprio manto.
E aí, ela me contando a história dela, eu me conectei muito, porque a história dela, da arte dela, ela se conecta muito com o Brasil, o interior, a floresta. E aí foi dando aquele gostinho de, nossa, eu quero voltar às minhas origens, eu quero, né? Eu acho que ainda mais depois da pandemia ficou todo mundo um pouco perdido, assim, Sim, né? verdade. E eu acho que ainda mais como eu me mudei de um lugar que eu já morava há muito tempo, né? Então eu estava tentando me encontrar novamente. Então foi essa conexão. E aí comecei a fazer muito conectado com a Amazônia, com os indígenas, com a fauna, com a flora. E foi engraçado, porque algumas pessoas, né? Não sei nem se foi realmente uma crítica, mas assim, me chamaram uma atenção. Você tem lugar de fala? Por quê? Para contar essa história, né? Inclusive pessoas assim, artistas indígenas. Talvez porque a sua fisionomia, não sei se interfere. Porque assim, né? Eu acho que está tendo muito assim. Chegou a hora e o lugar deles, né? Vamos dizer, também com o Black Lives Matter, né? Sim. Chegou a hora dos negros contarem a história deles. Por eles. Chegou a hora dos indígenas contarem a história deles por eles, né? E chegou a hora das mulheres contar as histórias delas por elas. Mas tem um detalhe que eu acho que, né, não é muito falado e que é muito interessante e que vários pensadores, vários filósofos já falaram sobre isso, né? Inclusive Darcy Ribeiro, que era um político, mas também era um pensador sobre o povo brasileiro muito interessante e que já viajou o Brasil inteiro nos anos 60, 70 para a Amazônia, enfim. E ele dizia, o brasileiro, por que é que o brasileiro tem aquela complexo de vira-lata? Porque o brasileiro, ele para começar, quem que estava no Brasil, né? Os indígenas foram colonizados e quem veio colonizar, né? Os portugueses. O filho do português com o indígena era um produto que era uma mistura. Eu sou esse produto. Essa mistura, você imagina naquela situação, naquela tribo indígena, né? Aquela criança, será que ela era bem-vinda? Será que ela era bem recebida? Será que ela era vista como igual parte daquilo, né? Então, aquela misturinha já se achava um pouco de menos não pertencente, né? Então, já não pertencente nem pelos brancos e nem pelos indígenas. Aí você imagina quando vieram os escravos, né? Os escravizados, né? Aliás, que vieram de diversas partes da África e eram proibidos de falar a sua própria língua. Inclusive, eles tentavam colocar os escravizados de diversas regiões juntos para que eles não conseguissem se falar e se comunicar. Né? Então, você imagina o filho desse escravizado com esse branco, que também já... Né, vamos aí imaginar quem era esse filho. Era uma relação de comum acordo? Era o produto de um estupro? Né? Sim, maioria. Então, você... Né, todas essas crianças que foram nascendo foram ficando um pouco com essa sensação não pertencente. Então, você vê que, nesse momento... Então, essa pode ser uma possível explicação para o porquê do brasileiro ter o complexo de vira-lata. Menina, que interessante. Agora, você vê, hoje em dia, né, estamos lá com a força total. O negro vai contar a história dele, o branco, a mulher vai contar a história dela, todos os marginalizados vão contar a história deles. Mas e a misturado? Conta como? Conta como? Né? Então, eu me classifico, né? Fiz esse exame de DNA, tenho uma porcentagem maior branca, sim, da Itália, sim, da França. Gasparini, né? Gasparini, da Europa, mas tem uma porcentagem significativa, 10% negro e 6% indígena, que me perguntam de onde veio, quem são esses negros, quem são esses indígenas da minha família? E que história que eu posso contar?
porque o meu bisavô, que veio da Itália, com 7 anos, com a mãe dele, veio sozinho, porque o pai dele vinha também, mas morreu no navio. Então, quer dizer, ela aportou aqui sozinha com um menino, né? E casou-se com uma outra pessoa, mas, enfim, sim, esse é o meu bisavô, esse menino com 7 anos que veio da Itália, que casou com a minha bisavó, que nasceu no Ceará. E tudo isso você consegue saber por esse teste de DNA? Não, esse teste de DNA, eu só soube as origens, as né? Origens. Preta. Depois você busca. Não, aí eu fiz uma grande grande pesquisa, e eu dou uma dica. Quem quiser saber fazer a sua pesquisa, né? Muito interessante. Se fizer o exame de DNA, você... E não precisa nem fazer o exame de DNA. Por exemplo, você tem o nome das pessoas da sua família, tem um website chamado FamilySearch.org. Eu vou colocar aqui para vocês, tá, gente? FamilySearch.org, você vai lá e você bota assim o nome, sei lá, da tua mãe. Muitas vezes você vai encontrar documentos que são os jesuítas colocaram documentos. Você consegue, padres jesuítas, né? Você consegue encontrar documentos de nascimento, de óbito, de casamento, enfim, vários certificados você consegue encontrar. E aí você vai, tá bom, o documento de óbito tem quem era o pai, tem o nome da mãe, tem o nome do pai. Você vai caçando. Investigando. Eu consegui chegar... O que eu consegui chegar foi só até os pais da minha bisavó, né? O nome deles. Uhum. Mas a minha bisavó, por exemplo, os meus próprios familiares já sabiam muitas coisas sobre ela, mas muitas coisas eles não sabiam e eu soube porque eu fui lá pesquisar, né? Que interessante. Então, como, por exemplo, o que eu soube que ninguém tinha me informado, eu sabia, por exemplo, que a minha bisavó, ela é do Ceará, de Fortaleza, nascida lá. Mas eu descobri que o pai dela é nascido em Icó, no Ceará, uma cidadezinha no Ceará. E aí eu fui lá atrás de Icó. Icó, onde que é o Icó? E era um lugar que havia muitas indígenas. Entendeu? Então, quer dizer, você vai... Eu não posso contar a história, afirmar, né? Mas eu posso deduzir ou criar ou imaginar, e daí que vieram essas telas que tem. Não só, né? Porque nessas telas, antes, tinham mais os indígenas, a fauna e a flora brasileira, e aí eu comecei a incorporar pessoas da minha família nas telas. Então, tem a minha avó, a minha bisavó, como se fosse indígena, preto, branco. A do consulado? Essa do consulado, essa exposição do consulado. Eu tenho exatamente. Foto ali. E esse projeto é Tropical Surrealism and Other Stories. Other Stories porque foi a exposição, né? Que tinham mais histórias além dessa. Então, também é meio que eu... reclamando o meu direito de contar a minha história, né? Porque, de repente, você começa a ser podada. Não, mas você é branca. E também é assim, você é branca, eu sou branca, você é branca no Brasil. Eu não sou branca, não. O que você... No Brasil, você é mais vista como... Nem sei. Agora já está tudo porque misturado. No Brasil é branco, pardo... É pardo. O que mais? Tem várias denominações, entendeu? Mas aqui é diferente. As pessoas... Ou é uma coisa ou é outra coisa? Não, por exemplo, aqui... eu nem sei o que eu sou. Sou latina. Eu sou... Entendeu? Não de latina, não. Pois é, mas, né? Sim. As pessoas não te veem como branca, porque aqui branco é aquele típico cara de americano, branco. Exato, branco. Mas o que eu penso assim, aqui a pessoa fala ou é oriental, né, ou é latina, é americano. Alemão, preto.
Mas A gente aqui... não pode falar preto, não. O que a gente não pode falar? Eu não sei. Não, mas eu acho que agora no Brasil fala preto. Não fala, né, mais negro. Sabe, né, as pessoas... A gente fica até com medo de falar as coisas, gente, que a gente tem direito de falar. É porque é engraçado, é curioso isso, assim, né? Outro dia eu estava no Brasil, no Rio, aí eu falei, poxa, tá cheio de mendigo aqui. A minha amiga me falou, Gabi, você não fala mais mendigo, você fala morador em situação de rua, por exemplo, né? Porque... você falar morador de rua, você está taxando aquela pessoa que ela mora na rua. Não é aquela situação que ele está temporariamente, né? Então, eu acho que as pessoas estão tentando fazer uma justiça, né, para essas pessoas que são tão sempre têm um histórico de invisibilizadas, né? E muitas vezes você fala uma coisa muito interessante, né? Que de onde a gente já vem com a rejeição. Né? Exatamente. E o que acontece? Qual que é o desafio, né, nessa história de você querer ir atrás da sua ancestralidade? Porque eu lembro que, por exemplo, na minha família, a minha mãe falava assim, a gente tem um pé na cozinha, que significa o quê? Né? Ela não precisava dizer o que significava, significava na senzala, meu era na senzala, tá? Ei, você tem um pé na senzala, olha esse cabelo. Exatamente, né? Um pé na África. Quer dizer o quê? Você tem uma descendência negra. Você tem uma descendência africana, né? Aonde na África, né? E eu acho que o brasileiro agora está começando a entender, né, que, por exemplo, a nossa língua, o português, né? O nosso português não é igual ao português de Portugal. Não é. O nosso português tem várias expressões que vêm do africano, do banto, entendeu? Por exemplo, cafuné, né? É uma palavra que é uma palavra... Dengo. Dengo, né? Carioca é indígena, por exemplo, é uma palavra indígena. Então, a gente tem essa mistura, né? Dá a raiz de alguma coisa ali, né? Exatamente, mas a gente meio que fala, mas ignora. A gente não sabe realmente da onde que vem agora. Por exemplo, eu desconhecia isso. Agora eu já me tenho a curiosidade de querer saber. Claro. Porque agora a gente... Então, era isso que eu ia dizer. Na minha família, a gente dizia, tem um pé na cozinha, mas não sabe da onde também. Esquece. Até tem um quadro famoso no Brasil de que é uma avó preta rezando, graças a Deus, que a filha dela, mulata, casou com o branco e tem um filho já mais branco, entendeu? O desejo era, vamos embranquecer a raça, né? Vamos embranquecer o Brasil. Porque os brancos como se fosse sofrer menos. E o Brasil usou desse artifício, né? Artifício entre aspas, para o desejo, o governo, né, promovia isso. Vamos embranquecer. Porque o que vai acontecer com o Brasil? Depois que trouxeram tantos escravos, vai fazer o quê? Né? Eles não queriam... Na Argentina, por exemplo, mataram. Né? É muito branca a Argentina. Tiveram muitas mortes, muita exterminação dos pretos, dos escravos, dos africanos e dos indígenas também, entendeu? E no Brasil não teve isso. Porém, né, muita descriminalização e foi promovida muitas imigrações, né? A imigração alemã, italiana, japonesa, né? O Brasil é o segundo país que tem mais japonês no mundo. O primeiro é o Japão, depois o Brasil. Então, esse foi o processo de embranquecimento, da tentativa de embranquecimento do povo brasileiro. Então, no meu trabalho, eu procuro revelar a minha origem e não esconder. Isso, que lindo. Parabéns, que orgulho. Muito obrigada por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite. Mas agora, para encerrar, a gente vai fazer uma perguntinha básica. Vamos falar, tem projeto futuro? Bom, essa sexta-feira, dia 16 de maio, eu, junto com o Grupo Mulheres do Brasil, eu tenho um projeto chamado Transformarte, e que eu faço workshops de portrait.
E nesses workshops as pessoas não precisam, que são lá na BEA, né, na Biblioteca Brasileira, em Manhattan. Então, vai ter nessa sexta-feira, mas vão ter outros. E nesse workshop de portrait, você não precisa saber desenhar. O workshop se propõe a ser um workshop em que você exercita a empatia pelo outro e por você mesmo. Então, você vai fazer na sua melhor possibilidade. Você vai desenhar a pessoa que está na sua frente. Olha que uma chance de você se descobrir, né? Exatamente. Depois a pessoa vai desenhar você e depois você se desenha. Bora lá? Ele gosta, eu também quero. Meu amor, muito obrigada por ter vindo. Foi um prazer, viu? Prazer conhecer você. Parabéns, você é linda, uma mulher linda, cheia de cultura. Parabéns pelos seus filhos. Isso porque tem uma mãe maravilhosa. E deve ter um pai maravilhoso também. Obrigada. Gente, o salto de hoje, espero que vocês tenham gostado. Muita coisa interessante por aqui. Eu vou deixar também as redes sociais da Gabriela para você ir lá, ver e conhecer melhor o trabalho dela, ver que coisa linda. Vocês vão entender do que ela está falando aqui. E obrigado. E até o próximo salto.